pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre arte. Ultimamente eu tenho trazido pessoas, né, para falar sobre arte com vocês, porque a arte eu falo que é uma coisa que eu sempre apoio, de todas as formas que eu puder. Eu estou aqui com o Wellington Dias. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Nicolas. Obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Eu também, porque assim, eu não falei aqui com o Wellington porque eu quero perguntar para ele exatamente isso. Me passaram se ele é gestor cultural. Wellington, o que é um gestor cultural? O que um gestor cultural faz? Que a gente vai falar sobre a dinamização do Martim Sererê, que é um local que eu torço para dar certo sempre. Mas primeiro, o que um gestor cultural faz? Eu tenho trabalhado na área da gestão nos últimos anos, né? Eu trabalhei no SESC durante 16 anos, eu trabalhei no SESC nessa formação de gestão cultural, né? Para pensar essas questões de políticas culturais, de programação, de como trabalhar a cultura como um fator determinante social. E eu sou ator e diretor de teatro, né? Tenho mais de 35 anos já de carreira e também sou historiador, sou professor na PUC, atualmente estou fazendo mestrado em educação, mas a minha atuação hoje é na gestão cultural. Então eu participo de seminários, de encontros, ajudo a construir e debater políticas culturais, né? Fui para a 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília como delegado, tanto de Goiânia quanto do estado de Goiás, e estou sempre trabalhando nessa ideia de construir essas políticas públicas, pensar como é que elas podem acontecer dentro da sociedade de uma forma mais fluida, né? Ainda mais em tempos tão difíceis que a gente fala hoje em cultura, as pessoas já começam imediatamente a demonizar, né? E não entendem a função educativa que a cultura tem. Então eu trabalho hoje nessa área, eu tenho uma empresa, né? E aí essa empresa é uma empresa privada, mas nós prestamos serviços para municípios, estado. A gente está hoje assessorando 5 municípios com a Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei emergencial voltada para a cultura. Nós estamos auxiliando hoje 5 municípios, então eu faço a gestão também nesses municípios que a gente auxilia. Entendi. E sabe o que eu acho interessante? Porque quando fala assim que é uma lei emergencial, porque a cultura é emergencial mesmo. Porque assim, e cultura é educação, gente. Por mais que algumas pessoas por aí querem fazer a gente acreditar que não, né, evitar com que as pessoas comecem a pensar mais, né? Então, assim, cultura é educação, né? Então, assim, quando eu falo que eu apoio de todas as formas, porque eu acho que de todas as formas que a gente apoia, parece que ainda é pouco, né, Sim. né, Wellington? Parece que tudo que a gente faz ainda é pouco. Porque sempre tem alguém para falar isso, que você fala assim, mas é cultura. Não, é só uma peça de teatro. Né? É uma ideia de que é supérfluo, né, Nicolas? E, na verdade, as pessoas não pensam em diversos outros aspectos. Eu vou abordar um que é, para mim, emergencial, que as pessoas entendam. A economia da cultura, ela tem um papel tão fundamental que hoje, no estudo que o Itaú acaba de lançar, o Itaú demorou 10 anos para fazer esse estudo, ele ficou pronto agora, eles mostram que a economia da cultura, hoje, ela está em 2º lugar em arrecadação de PIB no Brasil, o que é um número assustador, porque ele ultrapassa a empresa automobilística, a indústria automobilística, desculpa. Por que isso? Porque durante muito tempo as pessoas não faziam conta de quanto emprego isso gerava. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas entre os anos de 2008 e 2018 e publicado na revista Exame, demonstrou que a cada R$1 investido em cultura retornava para os cofres públicos R$1,59 naquela época em impostos. Porque quando você vai fazer um projeto cultural, muitas pessoas têm essa ideia, né? Você vê alguém falar assim, saiu uma lei de incentivo para a cultura. E muita gente vai lá e coloca, mas por que não compra ambulância? Eu falo, gente, vamos conhecer a nossa Constituição. A cultura, ela tem direito hoje até 0,5% da arrecadação, né? Esse é um valor muito, muito pequeno, só que este valor voltado para a cultura, ele não pode ser gasto com ambulância, nem com construção de sala de aula, assim como o dinheiro da sala de aula da ambulância também não pode ser gasto com cultura. Mas essa verba, quando ela vai para o artista, muitas vezes, montar um espetáculo de teatro, de dança, de circo, fazer um festival gastronômico, as pessoas acham que aquilo ali, a impressão que dá é que eles acham que o artista pega aquele dinheiro, põe no prato e come. E não, o artista pega aquele dinheiro, o artista tem filho, o artista tem que comprar sapato para o filho, tem que comprar material escolar, tem que comprar arroz, feijão. Então, quando o dinheiro chega, igual essa lei Paulo Gustavo, né, ela veio para todos os entes federativos, todos os municípios
do Brasil receberam uma verba para investir na Lei Paulo Gustavo. Então aquele município ali, o artista ele recebe a verba, ele contrata uma pessoa para montar seu palco. Ele vai comprar, vai lá naquele mês, a padaria vai vender um pouco mais, porque ele vai comprar o lanche dos artistas na padaria. Ele tá com o IPTU atrasado, ele paga o IPTU para não perder a casa dele. Ele compra o gás. Então toda a sociedade ganha. O dinheiro ele volta para a sociedade. Então quando o governo investe em cultura, diferente de outros investimentos, esse investimento ele não volta. É claro que não acho que saúde, educação tem que dar retorno financeiro para o Estado. Ele tem que trazer um outro, que é o bem-estar social. Mas a cultura automaticamente traz o retorno. Exatamente. E aí esse retorno ele vem na transformação, né? Na nossa mão de obra, em como nós nos colocamos dentro da sociedade. Na cultura, nós temos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que a gente contribui com a construção dessa sociedade e temos uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais preparada também para o mercado, nós temos imediatamente arrecadação, porque nenhum artista recebe um dinheiro para ele existir. Ele recebe para montar um projeto. E nesse projeto ele contrata um monte de gente, isso vai distribuindo reverba, né? Wellington, eu vou meio assim, não vou defender, mas eu vou explicar mais ou menos o que as pessoas acham. Sim. Eu sei exatamente como funciona, tá, gente? Eu tô falando porque eu ouço isso. As pessoas acham, porque nós temos alguns, e aqui em Goiânia a gente sabe que tem alguns artistazinhos que vivem de lei de incentivo. Sim. Enquanto que a gente sabe que tem um monte de outros artistas querendo trabalhar e não conseguem, né? Então é aquela panelinha que vive da lei de incentivo, que vai fazer um show, vou fazer um show pelo um monte de lugar. Sim. Aí vai lá, o show é ele, um banquinho, um violão, sim, totalmente reduzido daquilo que foi proposto. Sim. Nós sabemos que tem pintores que recebem a lei de incentivo para fazer uma exposição, e ali a exposição, você vai ver aquilo, não tem nem 10% que foi gasto. Então o que as pessoas começaram a ver? O dinheiro estava entrando, não estava saindo, né? Sim. Então começa, porque o mínimo, se você tiver um mínimo de discernimento, você vai chegar lá e vai falar assim, mas ele não recebeu tanto? Não teve uma pessoa aí que recebeu para fazer um investimento de um concurso LGBT e de repente uma boate inteira foi reformada, né? Então nós temos isso, e a boate fechou, que é pior, né, depois da reforma. Então assim, nós temos algumas coisas disso, só que isso, gente, não é todo mundo, tá? Sim. É o que eu tô falando pro Wellington. Várias pessoas estão querendo lançar um livro e não conseguem, fazer um show não conseguem. Gente, gravar DVD, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você tiver um DVD na sua casa, você me fala. Tá? Porque essa história de gravar DVD, lei para gravar DVD não dá certo, não. Essa já é furada. Então, assim, mas faz um show, né? Prova que você está fazendo alguma coisa. Então, assim, eu vejo muitos artistas falando isso, falam assim, nossa, um monte de gente fazendo isso que eu vejo que não funcionou, e eu aqui tentando, já tem um tempo, sim, faz o projeto direitinho, o projeto não passa, né? Diferente, tá, isso que você está falando de geração de emprego, por exemplo, eu fui numa peça do Miguel Falabella, um musical, teve há pouco tempo aqui. Só em cena, era em média 20 pessoas. Aí você imagina que essas pessoas todas trocavam de roupa. Então, assim, eram 3 figurinos, pelo menos, para cada pessoa. Sim. Então, alguém confeccionou, então gerou emprego disso. Atrás ali devia ter, assim, simplesmente 5 vezes mais gente trabalhando, sim, do que em cena. Então, assim, por isso que às vezes alguns projetos geram um valor igual o da Cláudia Raia, né? Que as pessoas acham um valor astronômico. Sim. Não é astronômico, gente. Também as contas são astronômicas para pagar. E é, né, importante também, muitas vezes as pessoas falam assim, eu lembro quando teve uma discussão dessa, e foi bom para que eu também aprendesse naquele momento, né? Eu vi lá o valor que foi liberado, por exemplo, para montar o Rei Leão lá em São Paulo. E aí eu falei assim, meu Deus, mas acho que era uma coisa em torno de 6 milhões, 7 milhões. Eu falei, meu Deus, mas 7 milhões para um espetáculo que cobra ingresso tão caro, o que a sociedade ganha com isso? E aí foi interessante que eu estava participando de um seminário, e aí tinha um produtor que trabalha com espetáculos, né, dessa magnitude, com a lei Rouanet, e aí ele falou assim para mim, Wellington, você sabe que de quarta a sexta, toda semana, eles fazem 2 sessões pela manhã e 2 à tarde para as escolas públicas? Não. Eu falei, então busca informação. Aí eu fui me informar e vi que era verdade. Aquela verba da Lei Rouanet,
estava sendo utilizada para apresentar esse espetáculo para escolas municipais e estaduais, de forma gratuita, para crianças que jamais teriam a oportunidade realmente, né? Imagina um espetáculo da Broadway, primeiro de ser montado no Brasil, você imagina o espetáculo, eu assisti, a gente falando do espetáculo do Falabella, eu também assisti o espetáculo, e a gente aí, vamos dizer, 20 pessoas em cena. No Rei Leão você tem 60 pessoas, né? Mais a orquestra, mas o que é manter tanta gente trabalhando, né, durante tanto tempo e com todos os impostos e tudo que isso gera. E aí eu falei assim, bom, agora entendi. Então a verba, então, no caso da Rouanet, é para que as crianças que não têm acesso possam ter acesso, beleza. E aí eu acho que hoje, e é muito importante isso que você falou, os mecanismos de controle da verba pública sobre a cultura têm sido cada vez maiores. Isso tem, claro, alguns pontos que a gente precisa discutir, que não existir uma lei de contratação para a cultura. É muito estranho você ter que contratar um artista, um apresentador, eu ter que contratar um apresentador para um evento meu e tratar a sua contratação como se fosse comprar um giz de cera, né? Porque a gente usa a lei de licitações. Mas é preciso, sim, pensar essas questões, mas concordo que a pessoa, agora o Estado de Goiás fez uma coisa que eu vou te dizer assim que foi bem interessante. Nessa nova lei Paulo Gustavo do Estado de Goiás, que nós inclusive ganhamos a nossa dinamização do Martim Sererê através da lei Paulo Gustavo, o que eles fizeram? Eles fizeram a seleção de pareceristas para avaliarem os projetos, mas junto com a UFG eles escolheram um número, se eu não me engano, foram 72 pessoas. Alguns avaliaram os projetos e outros vão avaliar a execução. Então nós estamos lá fazendo, por exemplo, a dinamização do Martim Sererê. Aí nós nos comprometemos a fazer tantos espetáculos nacionais, tantos espetáculos locais, tantos espetáculos de música, tantas palestras nacionais, formação para pessoas com deficiência, enfim. E aí vai ter aquela pessoa que vai lá conferir o projeto e conferir o que você apresentou, se o que você propôs realmente foi feito. Se não foi, você tem que devolver o dinheiro. Isso é interessante quando você pensa exatamente nisso que você falou, porque quanto mais as pessoas começarem a ver o retorno social, né, da cultura e também tirar dessas, como você mesmo disse, né, dessas panelinhas. Hoje você tem editais voltados para mestres e mestras, para arte calunga, para diversas outras ações, o hip hop mesmo, que nem era reconhecido como cultura há pouco tempo. E aí, essa diversificação da cultura, ela é muito importante, porque nós somos plurais, nossa cultura é plural, né? Por que tem que ser tudo igual? E assim, como é que eu... porque o que às vezes que passa na minha cabeça, e isso é uma coisa que eu não entendo, tá, gente? O que passa na minha cabeça é que parece que não tem uma prestação de conta para determinados artistas, né? Porque eu fui convidado, e eu já falei isso aqui, eu já fui convidado para uma exposição que era um dia. E a pessoa recebeu 130 mil para fazer a exposição. E era só o coquetel de lançamento. Eu falei, não, coquetel de lançamento não dá com 130 mil, gente. Ela tem que fazer no mínimo 30 dias de exposição. Aí o que essa pessoa fez? Ela foi lá, pegou, fotografou todos os quadros que ela tinha e pendurou os quadros em cordinhas na galeria. Eles eram feitos numa... Aí eu fico pensando assim, porque quando eu falo em exposição, gente, e eu tenho muitos amigos artistas, pintores, a gente sabe que é o quadro, às vezes o cavalete, às vezes o quadro pendurado na parede, a moldura que é caríssima, que eu não entendo que moldura de quadro é tão cara, né? Que é a moldura mais simples do mundo, num quadro de 50 por 50, ela sai R$300, gente. Sim. Então, assim, eu não entendo, eu acho que é por causa disso, né? Que deve ser caro. E aí, são coisas que eu fico preocupado, assim, a prestação de conta. Que eu sei que vai ver que aquele escritor que lançou o livro dele, ele vai ser obrigado a prestar conta dele. Você sabe que eu fiquei sabendo, eu entrevistei aqui o Rômulo Vaz, e eu fiquei sabendo através dele que quem pega a lei de incentivo para fazer um livro, ele tem que doar o livro. Sim. Pois é, eu não sabia, porque eu já fui numa noite de autógrafos e todo mundo comprou o livro da pessoa, né? Então, assim, aí, e era R$28,90 o livro. Então, assim, eu queria entender, sabe, essas coisas, assim, a prestação de conta, se alguém vai até lá, porque... Né? A gente sabe que tem muitas pessoas aí com inadimplência com o Estado, com o município, porque não conseguiram prestar conta, né? Então, hoje, cada vez mais, eu acredito que a tendência é que essas pessoas sejam excluídas no sentido, por exemplo, o Ministério da Cultura
quando ele voltou agora, né, no ano passado, ele começou um processo de pedir as prestações de contas de todo mundo que recebeu a Lei Aldir Blanc, por exemplo. Todo mundo que recebeu a Lei Aldir Blanc está fazendo agora as prestações de contas nos estados e municípios. E eles deixaram isso assim, bem explicado, que todo mundo deveria fazer, porque se aqueles que não fizerem prestação de contas ou a prestação de contas não for aprovada, vai ficar inadimplente com o Estado, com o município e com a União. Então não vai poder apresentar projeto nem no município, nem no Estado, nem para o governo federal, que tem lançado muitos editais, né? Hoje, uma preocupação que nós temos lá na nossa empresa, que trabalha com elaboração, gestão e prestação de contas de artistas e projetos culturais, é exatamente essa. Assim. A gente fala, olha, não pode emitir uma nota, não pode mudar o que está no projeto, a gente precisa, mas a gente pensou que tal, olha, se for alguma coisa que vai virar mais, sem ter mais gasto, ok, mas qualquer coisa que seja diferente do que foi proposto para gastar a verba do projeto, não. Uma parceria, uma coisa que vai trazer mais coisas para a sociedade, quando a gente for prestar conta, isso fica até bom, porque as pessoas dizem, que legal, o Nicolas apresentou aqui um projeto, ele ia fazer 4 apresentações de teatro, mas o Nicolas conseguiu parceria, ele vai fazer 12, todas gratuitas. Olha como a sociedade vai ganhar mais com isso. Então, é ótimo. Agora, qualquer coisa que estiver fora do escopo, a gente jamais, assim, porque qualquer coisa hoje, e é isso, a gente precisa que a cultura tenha essa seriedade. É muito ruim, né? A gente ter que ficar lidando com aquele escândalo que teve na Lei Rouanet lá atrás, e isso foi gerando uma situação e trazendo até hoje, e muitos trabalhadores sérios, muitas pessoas que estão fazendo, acabam entrando no bolo, né? É muito ruim quando isso acontece. Então, eu sempre defendo, eu falo assim, olha, eu sou super favorável a cobrança da prestação de conta, assim, extremamente detalhada. Eu sou muito favorável, porque eu acho que as pessoas realmente precisam entender que é uma verba pública, que é erário, que isso, né, tem um custo para a sociedade. E outra coisa, é uma coisa que as pessoas têm que passar a acreditar que ela funciona de verdade, né? Eu já sei a pessoa que eu vou trazer outras vezes aqui, então eu vou trazer o Wellington de volta para vocês, para a gente conversar mais sobre isso, porque na verdade o assunto que a gente ia conversar era outro. Então assim, mas é porque é um assunto que me interessa muito e eu fico muito preocupado com algumas situações que eu vejo por aí, eu vejo muita coisa por aí. Sim, né? sim. Wellington, a gente veio também para falar sobre o Martim Sererê, que é um local que eu torço para dar certo, que sempre torci para dar certo, eu já morei próximo. Então assim, quando eu ouvi falar, porque eu já conheço o Wellington já tem um tempo, mas eu conversei com uma amiga e a gente estava falando sobre a dinamização do Martim Sererê. O que seria isso? Quando veio a Lei Paulo Gustavo, um dos projetos que o Estado de Goiás apresentou foi o de ocupação dos espaços do Estado, porque isso acontece muito fora de Goiás, né? São Paulo, Belo Horizonte tem muito isso, no Sergipe, no Pernambuco, no Ceará, que são empresas ou grupos culturais que ocupam um espaço, trazendo uma dinamização para aquele espaço com uma programação diferenciada, né? Então o que o Estado fez? E não necessariamente são coisas fixas. Não necessariamente, não necessariamente. E aí eles fizeram para 2 vagas. Com a sobra da verba que teve, porque teve uma sobra de verba e também teve um investimento, o Estado pegou, quando o dinheiro caiu, enquanto fazia todo o processo, o Estado investiu essa verba rendeu quase 3 milhões, né, que o governo federal tinha depositado, e aí eles conseguiram contemplar mais pessoas. Hoje são 4 empresas diferentes, vão fazer a dinamização do Sererê até o mês de agosto. Então a nossa empresa é uma delas. E aí, cada um recebeu um valor de 150 mil para que fizesse a dinamização contratando grupo. Aí o Estado colocou um mínimo, assim, precisa ter no mínimo 2 palestras nacionais, no mínimo espetáculo nacional, tantos espetáculos locais, tantos espetáculos regionais, para que fosse diversificada essa programação. E aí nós apresentamos um projeto, nós ficamos em primeiro lugar, nós apresentamos uma programação, né, assim, em termos de pontuação, né, gente, todo mundo que foi premiado está em primeiro lugar, mas em termos de pontuação, e a gente apresentou uma programação que tinha muito a ver com a nossa experiência. Eu fui programador do Teatro Sesc, né, durante os primeiros anos do Teatro Sesc, fui coordenador do Teatro SESI, como eu te falei, fiquei 16 anos no Sesc, né, participei e fui coordenador de projetos como a Aldeia do Sesc, Sonora Brasil, Palco Giratório aqui em Goiás, e essa experiência vai trazendo pra gente essa ideia de diversidade. Então a gente colocou assim,
oficinas de formação, nós colocamos palestras nacionais de audiovisual, festival de cinema, festival de música, encontro de brechós, nós colocamos espetáculos nacionais premiados, inclusive com o Prêmio Shell. Tudo isso a gente foi trazendo para poder integrar essa programação e tornar ela o mais diversificada possível, para que a gente não tivesse, né, muitas pessoas ainda têm a ideia do Martin Sererê, um período, né, que ele foi muito dedicado ao heavy metal, ao rock pesado e tudo. Então eu até digo que o Sererê, ele é um lugar incrível, né? Até você comentou comigo antes da entrevista começar, muitas pessoas nem sabem que ali eram caixas d'água, né? De Goiânia, muito tempo atrás, foi palco infelizmente, né, de períodos muito tristes da nossa história, como ali aconteceram torturas, né, e também houve uma transformação cultural ali, que a gente vai dizer, claro, o saudoso Marcos Fayad criou ali, né, a companhia Martin Sererê, onde ele apresentava seus espetáculos. Júlio Vilela passou por ali com o seu icônico Ju 1124, que ficou mais de 15 anos em cartaz, assim, com um sucesso estrondoso aos domingos, e era incrível. E sempre teve e aí um período ali no início dos anos 2000, ele passa muito por um cenário rock e tal, e aí, né, já começa uma programação mais alternativa, e aí de um tempo para cá o Sererê vem diversificando essa programação para se tornar aquilo que é a identidade do Martin Sererê, né? Um espaço de cultura plural. E agora com esses 4 proponentes que apresentam projetos de dinamização diferenciados, a gente tem um projeto, por exemplo, do Jarléo Barbosa, que é um projeto que é de memória, ele vai tratar memórias tanto no cinema, na literatura, né, no teatro, e é incrível o projeto. E você tem o projeto do Léo Bigode, que também está ligado muito à música, né? A Fernanda Assis também aprovou um projeto que está ligado ao infantil, vai fazer muitos espetáculos infantis, vai fazer todo um trabalho voltado para a criança, que é muito legal. Então essa diversidade dá uma bombada Isso tudo vai estar sendo divulgado. Tudo sendo divulgado, além do Instagram. Do Martin Sererê, sim, né? A gente teve muita divulgação. Nós começamos, a nossa empresa começou agora, no mês de março. Nós fizemos, a abertura foi uma palestra de acessibilidade com o Brasil Nunes. Foi incrível, aliás, assim, deu um público muito legal, nós ficamos surpresos. Depois a gente teve um show com o Pádua e o Tom Cris, por outros cantos, também estava lotado. E em seguida a gente teve uma discotecagem com o DJ Fábio Ferrar, que foi muito legal também, com cervejarias artesanais ali, deu um público incrível, a gente ficou super satisfeito. Agora, depois a gente teve o show Quintal Verjanil, né, que foi um show incrível também. E agora nós voltamos, vai ter agora o mês de abril, vai ter outras programações, né, dos outros ganhadores, e em maio nós voltamos com shows, com palestras, com empreendedorismo. Então tem muita coisa para acontecer. Eu já digo aqui para você que o programa e a minha coluna social também estão abertos para que vocês possam divulgar isso. Pode mandar para mim lá. Quem não sabe, geralmente quem faz isso tem um assessor de imprensa, vai saber como me achar. Se não, me acha nas redes sociais, manda lá pra mim, você sabe como me encontrar. Pode me mandar sempre que tiver alguma coisa, sempre que for para divulgar isso, o programa vai estar aberto. E eu vou querer trazer você aqui de volta, Hélio. Nossa, por favor. A gente vai conversar mais sobre arte, sobre cultura. Nós vamos conversar, porque eu converso com algumas pessoas e não me explicam algumas coisas, eu percebo isso. Então, assim, é porque eu às vezes pego no pé de algumas pessoas, né? Então eu sinto que algumas pessoas não gostam muito de falar sobre o assunto, mas a gente sabe que é assim mesmo. Mas gostei demais de receber sua visita aqui, agradeço. E é isso, gente. Cultura é arte, arte é educação e uma coisa não anda sem a outra, tá? Aproveitem todo tipo de arte que você tiver na sua cidade, independente do lugar que você tiver. Aproveite um final de semana, vai conhecer a sua cidade, né? Eu sei que o centro de Goiânia não está muito lá pra gente conhecer, né? Porque está acabado e ele não pode, isso é uma opinião minha, tá, gente? O centro de Goiânia foi abandonado, ele foi esquecido. Eu não sei se vai melhorar, eu não sei se é uma questão eleitoreira, não sei. Mas o centro tá bagunçado. E além de tudo, tá perigoso, tá sem segurança, tá sem nada. E eu sou uma pessoa que torce pelo centro, tá? Então quem mora lá, conheço um monte de gente, tenho muitos amigos que moram no centro.
e lá está horrível. Goiânia nunca esteve tão ruim dessa forma, tá bom? Obrigado, a gente espera. A gente espera que vai melhorar, né, Ué? Esperamos Né? sim. Eu tô nessa torcida com você. Te agradeço mais uma vez o espaço. E sempre que você me chamar, eu tô aqui. Eu conto pra você o que você perguntar. Estamos sempre aqui. E obrigado por assistir a gente. Esperamos vocês no próximo programa.